Mas, de qualquer forma, colocando ainda uma observação, em 1973, olha só, em 73 eu me formei. Então, se eu me formei na faculdade, alguém devia ter me contado isso, ninguém me contou. E se tivesse me contado, eu sabia. Aí aparece um estudo brasileiro com efeito anticonvulsivante do canabidiol e realizado o primeiro estudo com humanos pelo pesquisador Elisaldo Carlini da Unifesp. E aqui está esse doutor aqui, só que, aí é a tal da história de novo. Na época, nenhum professor de bioquímica meu, ninguém me falou disso aqui. E ele ali, ele tá, a carinha do senhor esse, um baita cientista. Eu o conhecia, mas não sabia dessa história. E ele coloca ali maconha já. Ou seja, no 73 da minha formação. Talvez eu tenha perdido algum tempo, ou talvez eu esteja ganhando agora. E aí, no caso, em 1981, também muito pouco divulgado, é publicado um trabalho, aprovado o primeiro produto nos Estados Unidos, à base de uma substância do THC, que foi o tal do Nabilone, para náuseas e enjoo, mas que repentinamente também foi eliminado. E em 85 aparece um outro medicamento, também contra náuseas e enjoo, que é o Marinol. Então, se vocês forem... Eu estou colocando as datas e eu pedi para que colocassem no vídeo, para ver que essas coisas aí, quando a gente vai falar, muitas pessoas dizem que não tem nem ideia. Tem ideia de Woodstock, tem ideia daquilo lá, mas essa ideia aqui não tem. A ideia da vamos fumar maconha, alguma coisa lá do Woodstock eu sabia, mas isso aqui, que interessasse a doutora ou alguém que eu iria fazer. E aí, no caso, tem uma situação onde, aí, 1990, começa a ser publicado sempre trabalhos científicos a respeito do uso de uma forma médica, organizada, aquela coisa toda, mas trabalhos, e existem livros, eu já tenho uma série de livros, existem livros agora, só que os livros são dedicados única e exclusivamente ao cannabis. Não é aquele que deveria estar dentro de um tratado de farmacologia, ou talvez que eu, como eu disse, eu não tenha visto. Mas, de qualquer forma, 1990, estudando sobre o CBD, e agora já chegamos bem mais adiante. Bom, aqui agora, isso muita gente já sabe, a partir de 2014, começou a ser realmente usado, importado, para crianças que têm tipos de epilepsia muito graves. Os pais primeiro começaram a importar individualmente, depois formaram grupos. Atualmente existem grupos que importam, agora usando a palavra medicação. E no caso, digamos, dessa situação toda, de 2014, 2015, aí vem uma coisa interessante. 2015. Eu vou ler porque eu faço questão, depois vocês veem também. A Anvisa libera o uso de produtos com canabidiol, mas pacientes esbarram no preconceito de médicos que resistem ao receitar um derivado da maconha. O governo simplifica regras de importação. E em 2016, aí então remédios à base de THC, e aqui no Brasil, famílias conseguem autorização para o plantio de cannabis para fins medicinais para os filhos e tudo. Isso aqui, no momento, está uma grande confusão. Eu tenho lido, eu diria assim, esse meu ano de 2022, eu li 2/3 do meu tempo, eu li sobre cannabis. E, no momento, as coisas ainda não estão muito bem organizadas. E aqui eu separei uma coisa interessante. Esses dias, pessoas me perguntaram o que eu estava fazendo. Primeiro, o seguinte, eu agora comecei a trabalhar cannabis
eu vou me dedicar à dor crônica. Dor crônica é alguma coisa só quem tem para poder imaginar. Tem uma pessoa que eu atendo e ela tem uma alteração na coluna, ela está se dobrando. Como se ela fosse, vamos dizer assim, um desenho, uma coisa que a gente colocasse. E a dor que ela tem na coluna é uma coisa horrível. No caso dela, se ela continuasse usando algumas substâncias, ela teria problemas cada vez mais sérios, porque além de ser doente, ela passava o dia dormindo. Então, como eu não quero ser uma pessoa que vá usar tudo e mais um pouco, o meu trabalho, eu vou agora, este ano, o ano que vem, sei lá quando for, eu vou me especializar com tudo que eu puder no trabalho da dor crônica. Porque me parece, digamos assim, uma coisa dentro da medicina. Eu não vou fazer o tal do uso recreativo, nem o uso, sei lá que uso que tem, mas de qualquer forma, hoje em dia os canabinoides eles são indicados em múltiplas doenças, e aí também existe um problema, eles são indicados em múltiplas doenças. Eu não quero fazer isso, eu não gosto de múltiplas doenças do mesmo remédio. Eu quero usar o remédio numa doença para aprender o que realmente, a vida toda minha sempre foi assim. Medicina tem que ser muito específica. Não adianta querer mudar normas, pelo menos eu não vou mudar as minhas. E agora, só para encerrar essa parte de hoje, no caso, as pessoas me perguntam muito, e eu acredito que não tenha nada de inadequado, falar sobre os laboratórios que já estão aqui. Aqui está escrito assim, dos 15 produtos aprovados pela Anvisa, então estão no Brasil, à base de extrato de cannabis sativa, 10 são do fitofármaco canabiol. Aí tem o Cannabidiol Active Pharmaceutical, o Donaduze, o Nu Nature, o Farmaguinhos, o Verdemed, isso tudo tem a palavra Cannabidiol na frente. Aura Pharma, Green Care, Promediol, Zion Medpharma, Alafiamed e Easy Labs. Isso são os laboratórios que a gente tem aqui no Brasil, sendo que alguns a gente tem que importar ainda, outros já estão vendendo no comércio, e isso aqui ainda está bastante complicado, porque quando a gente tenta perguntar nas farmácias e tudo, parece que as farmácias ficam com medo, e aqui fala, aprovado pela Anvisa, né? Então, só para terminar isso aqui, eu sei que falar sobre isso, vocês estão dizendo, bah, mas está falando um monte, né? Só que eu estou falando um monte porque eu fiquei um monte de tempo sem que ninguém falasse para mim. Deviam ter falado para mim. Por quê? Meus professores, não sei quem, porque se isso aqui tem 10% de verdade, já vale a pena. Mas talvez tenha 50%. E agora que eu falei para vocês que eu vou começar a trabalhar com dor crônica, eu estou estudando um monte de toda essa parte da dor. Então, primeiro, a parte, digamos, clínica. Eu vou utilizar cannabis específico. Eu já estou com algumas pessoas que eu estou acompanhando e muito, muito feliz. Uma das pessoas que eu atendia, eu consegui reduzir analgésicos quase 60%. Não consegui reduzir tudo, mas 60% de analgésicos já é uma grande redução. Então, fundamentalmente, o que eu queria colocar para vocês era isto, e a partir das próximas vezes, pedindo minhas desculpas por esse tempo que eu fiquei por aí, não sem fazer nada, com alguma coisa fazendo, eu gostaria, digamos, que cannabis vai voltar a minha experiência, aquela coisa toda, e agora, a partir dos próximos meses, eu tenho um monte de novidades.
apesar desse mundo muito louco que a gente está vivendo agora, né? Mas tem muita coisa bonita, tem muita coisa complicada também, mas de qualquer forma vale a pena alguém estudar e alguém dar uma mãozinha para funcionar. Então, muito obrigado, eu estava com saudades de vocês, quero agradecer para esse moço bonito, tem um moço bonito que fica escondido atrás da câmera, né? E tem uma bonitona que senta ali do lado também, fica escondidos, agradecer a paciência de vocês, tá? E a partir de agora vem novidades então. Obrigado.